Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que também possa estar presente no lar de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos do livro da irmã Joana de Ângeles, o livro Seja Feliz Hoje. E a lição que nós temos para tratar hoje é a lição de número 11. Deixa eu conferir aqui, número 11. Pensamentos e enfermidades. É a mensagem que a querida irmã Joana traz para nós. É um tema, ele é muito profundo, esse tema. Às vezes a gente tem dificuldade de compreensão de como que se desenvolve essa estrutura do pensamento que interfere diretamente nas doenças físicas. Mas a gente precisa, sem se aprofundar muito, tentar entender pelo menos como que isso se desenvolve sob a orientação e o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. A ciência, por sua vez, cada vez mais se aproxima dessa realidade, de entender que a alma, né, o ser que representa a nossa identidade, traz em si as raízes das doenças físicas. Era um campo que a homeopatia trabalhava e desenvolve as suas pesquisas, os seus estudos, mas a gente percebe que mesmo nas medicinas alopáticas, né, das medicações que às vezes tratam especificamente da doença, a gente percebe que a ciência tem colocado o indivíduo e a área médica atenta de que quanto é importante para a pessoa enferma, para o paciente, receber amor. Como que é importante para essa pessoa ter as suas energias de afeto renovadas, se sentir querida, o quanto que é importante para a pessoa enferma, se encher de esperança, ter a certeza de que o momento é passageiro, de que coisas melhores virão. A gente vê esse campo da afetividade cada vez mais necessário na recuperação do enfermo. Hoje nós estamos vivendo momentos em que isso vem muito, fala muito ao nosso coração, não é? Porque as pessoas hoje, em função da Covid, elas experimentam a situação, o vírus, né, a contaminação, e quando descobrem que são positivos, né, para a doença, o momento de vida deles é muito solitário. Às vezes isolados dentro do próprio lar, mas às vezes no hospital, longe das pessoas que ama, longe das pessoas por quem tem afeto, longe dos netos, do marido, da esposa, dos filhos, de pessoas queridas que são importantes na vida, né, de cada um. E dentro desse aspecto, a gente percebe o quanto mais difícil fica a recuperação. A gente vê uma movimentação dos médicos, enfermeiros, de fazer essa ponte de ligação entre a família e o paciente, levando palavras de encorajamento, levando mensagens de esperanças, notícias, né, mostrando fotos pelo celular. Então, a gente é inegável que existe uma relação entre o ser, a alma, né, o ser pensante, e as reações que o corpo demonstra, exterioriza. A doutrina espírita nos esclarece muito claramente isso quando trata do ser imortal.
do nosso processo de evolução, do nosso percurso evolutivo, desde os primeiros processos reencarnatórios como espírito, no desenvolvimento da capacidade de pensamento. A ciência mostra que à medida em que a gente vai evoluindo, o cérebro ele vai tomando um formato mais peculiar, mais propício ao desenvolvimento da inteligência, da capacidade de racionalização, do tempo das ideias, né, da formação da sua identidade. E a gente viu aí ao longo, né, das diversas décadas, né, e do período de evolução da humanidade, que a inteligência se desenvolve num passo em que a tecnologia avança, a qualidade de vida se desenvolve, a ciência progride, mas a gente nota que esse processo todo, mesmo da ciência, da busca das ideias, ele é muito mutável. Então, às vezes, uma própria descoberta científica, surgindo uma nova identidade, uma nova ideia, um novo ponto que ainda não tinha sido pesquisado, que ainda não tinha sido analisado, pode mudar todo um repertório do pensamento, né, do direcionamento do pensamento humano na busca de soluções, do avanço, né, das buscas da ciência. Mas a alma, esse ser que nós somos constituídos, essa estrutura que nos compõe, por ser de origem divina, ela é imutável. Então, trazemos em nós o cerne do amor de Deus. Nós somos essencialmente amor. Por que então a gente ainda não consegue vislumbrar isso? O estado de transformação que a alma precisa avançar perpassa por caminhos da descoberta de nós, em nós próprios, dessa essência de amor que vem de Deus. No processo reencarnatório, por nosso distanciamento de uma lei natural que nos aproxima do amor de Deus, nós aurimos uma série de dificuldades no percurso evolutivo, dificultando-nos a compreensão, dificultando-nos a racionalidade. Mas esse processo, ele é um processo necessário. Então, a gente não está, meus irmãos, num momento de autopunição, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. A construção hoje não deve ser essa. A vida veio ao longo das diversas encarnações que nós tivemos. A gente foi experienciado aí por inúmeras situações, das quais nós, no momento em que nos encontrávamos, na condição de discernimento que tínhamos, nós tomamos nossas decisões, que para nós, naquela época, naquele momento, naquela história nossa, naquela etapa nossa evolutiva, era a melhor decisão. É sempre assim, é a melhor decisão, que é aquela que melhor a gente pode dar, não é? Entretanto, à medida que a gente vai avançando, a vida vai tendo um outro sentido. Então, o desenvolvimento do pensamento em âmbito das ideias, né, da capacidade de discernir, e que faz parte do nosso processo de evolução, ele precisa se assentar no campo da moralidade, para que o equilíbrio, né, a retomada do equilíbrio necessário se faça. Então é como se a gente tivesse num estado de desordem emocional, de desordem psíquica, e hoje a gente precisa buscar
esse estado de equilíbrio necessário para nossa paz. Olha que tratar de um assunto desse, principalmente nos dias de hoje, pode parecer para mim, pode parecer para você um pouco confuso, mas eu acho que é a mensagem consoladora, tão assertiva, que a gente precisa ter para sempre e principalmente agora, nesse momento. Almas em processo de evolução, que somos nós, estamos sendo tocados nas nossas estruturas emocionais mais íntimas, mais delicadas, mais sutis. Uma situação como essa vivida não nos deixa de fora desse encontro com os nossos sentimentos. Não nos deixa, não tem como. E a espiritualidade maior, em seu trabalho de consolação e de amparo, tem tentado nos ajudar, tem trabalhado incansavelmente em nosso auxílio, para que sejamos fortes diante dessas situações, porque no mexer dessas emoções, nós vamos nos ver frente a frente conosco mesmo, identificando as nossas forças e as nossas fraquezas, identificando as nossas carências, identificando aquilo que nós somos fortes, identificando o que nos falta e aquilo que a gente tem em abundância, identificando em nós desejos e sentimentos necessitados de mudança, identificando em nós a necessidade de buscarmos reviver dentro de nós energias mais saudáveis. A humanidade, diante de um quadro geral de evolução, um planeta de provas e expiações, é uma humanidade enferma, sem dúvida, inegavelmente. Porque é o estágio em que nós somos colocados frente a frente com a nossa intimidade espiritual. Então, diante dos conflitos do cotidiano, das relações, da vivência profissional, da vida no lar, das relações com a vizinhança, dos nossos anseios, desejos, do planejamento de vida, da expectativa, essa coisa toda que fervilha dentro de nós, essa coisa que fica assim, às vezes, do tempo que passou, que a gente fala assim, nossa, mas a minha vida já correu tanto, né? Já tô aí com a idade avançada, e a gente às vezes olha para trás e faz um balanço e fala assim, poxa, mas o que eu fiz? O que eu fiz dos sonhos que eu tinha? Quais que eu consegui fazer acontecer? Dos desejos que eu tinha de mudança, quais que eu empreendi? Dos amores que eu tive, qual ou quais eu consegui conservar? Das relações de afeto, qual que eu soube alimentar com o meu amor, com o meu afeto e carinho e esperança? Essas coisas todas, né? E a gente precisa cuidar, porque às vezes esse balanço, essa necessidade que a gente tem, e eu digo, reafirmo, esse momento de hoje, da Covid, tem nos oportunizado isso, da gente olhar para dentro de nós próprios. E por isso que é um caminho conflitante. Por isso que a gente olha para as pessoas e as pessoas estão fragilizadas. Por isso que a gente conversa com um com o outro pelo WhatsApp, pelo telefone, ou o que seja, e as pessoas ficam assim, mas até quando isso vai ficar? Até quando Deus quer isso de nós? Né? Tá difícil, tá complicado, é doloroso. Né? Essas são as nossas palavras, porque a humanidade está num momento muito particular e muito peculiar do despertamento que Deus está nos dando a entender e a enxergar. Entender nas lutas do cotidiano essa oportunidade de crescimento é nosso dever, porque senão aí sim a gente se deixa envolver por essas ondas todas de tristeza que estão pairando pelo planeta Terra.
Imagine, meus irmãos, o trabalho da espiritualidade, nosso socorro, socorro de nós que estamos aí vivos, que estamos ainda protegidos da Covid, mas também está um amparo a esses irmãos que por ela já retornaram à pátria espiritual, daqueles parentes destes que estão com dores profundas da perda. Então a terra, ela está tocada desse sentimento de tristeza. Como que isso pode impactar na nossa vida dentro de um tema como esse que Joana fala sobre pensamento e enfermidade? A alma adoece pelo pensamento que alimenta. Ao mesmo tempo, o corpo, ele vai exteriorizar isso, porque o perispírito, né, esse corpo, matriz do corpo físico, ele nesse estado de interligação faz com que essas estruturas todas estejam muito próximas. Então a alma não pode estar em sofrimento, ela não estará em sofrimento, ela não estará em desequilíbrio, alimentando sentimentos de tristeza, de apatia, de medo, de angústia, sem que o corpo vá exteriorizar isso. Não tem como, não está dissociado. O cultivo da esperança é o antídoto que a gente precisa hoje para se fortalecer. Criar dentro de nós o olhar esperançoso é o trabalho que nós temos que demandar neste momento, principalmente neste momento. Olha que a dor vivida nesse momento por nós todos, ela é diferente para cada qual. Porque nisso que as situações se desenvolvem, que as notícias vêm, que os números chegam, né, essas estruturas todas, a gente vai fazendo, como eu disse, esse encontro conosco mesmo, das nossas estruturas mais íntimas. Então, aquelas experiências que nós vivemos no passado, da nossa história, ou seja, sentimentos de perdas que nós já tivemos em outras encarnações, perdas difíceis, dolorosas, as experiências que nós tivemos de medo, de angústia, de dúvida, isso tudo está guardado, gravado ainda no nosso psiquismo. Quando as notícias hoje vêm e trazem para nós essas estruturas da mensagem isolada e solta, ela vem a cada um de nós, mas ela toca o nosso íntimo diferentemente, porque para cada um de nós há uma estrutura psíquica marcada da nossa trajetória. Então, pra gente, essa notícia, essa informação, essa coisa vem de um jeito, para o outro vai de outra forma. Movidos pelas amarras que ainda trazemos do nosso passado de distanciamento de Deus, sentimentos de revolta, de ira, de inconformação, tomam o coração de alguns. Para outros, uma descrença, uma apatia toma conta. Para outros, uma tristeza profunda, querendo que o tempo passe rápido para isso tudo acabar. Mas quem somos nós para compreender do nosso olhar tão acanhado ainda, tão imaturo, de espíritos em processo de aprendizado, crianças espirituais que somos, para entender a magnitude disso, para entender porquê disso tudo? Não sabendo e não tendo a compreensão devida disso, a gente precisa adotar para conosco um comportamento saudável e lúcido.
de aceitação da vontade de Deus, primeiramente, mas da aceitação racional, de quem entende que o Pai é Pai amoroso, que a matriz divina que há em nós é de amor, e que nenhum momento, tormento, dificuldade se faria presente em nós, na nossa vida, ao nosso lado, nas pessoas que nós amamos, se não estivesse ali o resultado de uma lei divina e de amor. A crença baseada na razão que nos dá sustentação nessa hora. É preciso acreditar, é preciso confiar. Saber de que nós somos espíritos imortais, que esse tempo é pequenino demais na nossa história toda, que nós não somos o que é hoje, nós somos espíritos que trazemos de um passado longínquo, sentimentos ainda mal trabalhados, desejos ainda não entendidos, vontades cristalizadas que precisam romper para dar espaço a um novo entendimento, a um novo sentido de existir. O pensamento acanhado na vida física torna essas dores mais profundas, torna esse tempo muito maior, muito mais extenso. É preciso acreditar e confiar em Deus que não nos desampara. Jesus é nosso mestre, é patrono do nosso planeta, é nosso guia e modelo. É em Jesus que a gente tem que se espelhar, a gente tem que estender as mãos ao Cristo, pedir por nós e pedir por toda essa humanidade, mas entender que de toda essa luta há de surgir momentos melhores na nossa história e na nossa trajetória. Então esse é o momento que Joana fala aqui para nós, que a gente precisa buscar a identidade dos bons pensamentos, deixar fluir bons pensamentos. E vocês podem falar assim, mas Kátia, como deixar fluir bons pensamentos? Se tudo que se ouve é ruim. A gente precisa entender esse conceito do bem e do mal. Do mal, que é mal aos nossos olhos, mas que é libertador aos olhos de Deus. É voltar para esse entendimento. O bem que nos parece bem, às vezes não é o bem aos olhos de Deus. Entender da nossa incapacidade de compreender isso, mas nos colocar em condições de ouvir os conselhos dos irmãos espirituais, de entender a mensagem que vem do Cristo ao nosso encontro, que nos faz avançar de dentro de nós para o equilíbrio que a gente precisa. Queridos irmãos, nós precisamos sair disso tudo com saúde. A saúde física fortalecida na saúde psíquica. É preciso buscar atitudes significativas mesmo, porque o apelo dos irmãos espirituais é para a gente sair do estado letárgico, de apatia, de abatimento. Onde está a nossa esperança? Onde está o nosso desejo e a nossa crença em Deus? Onde fica no nosso coração, nos nossos ouvidos, as palavras do Cristo?
que disse que Deus jamais nos desampararia. Por que a gente está se distanciando de novo? Por que a gente não se movimenta internamente na confiança do amparo que não nos falta? Joana fala que nós precisamos colocar o nosso pensamento nas trilhas do amor. Da nossa essência divina, buscar esse amor dentro de nós. Pergunte de si para consigo mesmo, assim como tem perguntado para mim, do que as pessoas mais carecem hoje? Se não é de amor. Isso envolve o coração da criança, do adolescente, da pessoa adulta, do idoso, todos nós em trânsito nas faixas etárias do corpo físico, mas da alma que traz latente junto de si o desejo de amar e de ser amado. Do amor que se manifesta nos pequeninos gestos, da palavra endereçada com carinho, da mensagem amorosa de um bom dia, de uma mensagem de WhatsApp que fala assim, olha, eu tô aqui, eu tô com saudade de você, recebe meu abraço, você é importante para mim. De quantas alegrias os dias que se seguem serão portadores para nós. Quantas almas que não se sentiam capazes de servir e hoje se pegam servindo pela fraternidade. Quantas que já não tinham mais a confiança no ser humano começam a enxergar e perceber de que a vida tem um sentido, de que existem pessoas boas nesse mundo, que o bem ainda existe, que coisas novas e interessantes podem acontecer. Quantos estômagos sendo alimentados pelas mãos laboriosas dos que praticam a caridade. Quantas orações endereçadas à humanidade toda. É muita coisa boa acontecendo. E olha, queridos irmãos, é no silêncio da alma que nós vamos encontrar o caminho que Deus está nos dando a oportunidade de trilhar. A gente tem que encontrar dentro de nós isso. Fazer esse percurso dos pensamentos que nos vêm, dos pensamentos que alimentamos. A gente precisa entender a causa. A gente precisa se conhecer. Porque às vezes a boca não fala o que o pensamento está dizendo, assim como a gente não consegue dizer com os olhos o que está guardadinho ali. Ah, mas nós sabemos o que o pensamento diz. E o nosso pensamento, ele flui no cosmos como palavras soltas, dessas que eu estou te falando aqui, que você está ouvindo a minha voz. O pensamento também vai assim, se propaga. E se propaga, se dissemina. E se compartilha com outros tantos nas mesmas ondas de pensamento. E fazem uma grande onda que envolve os corações e as ideias daqueles que também se alimentam das ideias similares. É preciso combater o pensamento pernicioso sem esperança e vulgar. Construir dentro de nós pensamentos de paz e de alegria, de esperança e de vitória, para que a gente possa propagar isso e tocar os corações daqueles que mais sofrem
daqueles que ainda não entenderam, daqueles que titubeiam. É desses que a gente precisa zelar. A unir a força que vem de Deus, porque tudo provém de Deus. Buscar essa força que vem de Deus e disseminar a todos os cantos a mensagem de esperança e de alegria. O Mestre Jesus nos guia para o nosso sucesso, para a nossa vitória. Joana diz assim em uma dos seus parágrafos: analisa os teus pensamentos serenamente. Olha isso. A gente precisa se dispor no silêncio de nós próprios, ouvir o que diz a nossa alma, fazer uma catarse disso tudo e nos reencontrar novamente com a nossa identidade divina. E ela diz assim: analisa teus pensamentos serenamente, sem autoacusações, nem desculpismos. Essas justificativas falsas que muito comprazem os que insistem no erro. É natural que enfrentes dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. Ser simples, não esperando conseguir além dos teus méritos. E se por acaso não fores compensado quanto gostarias, não transformes a frustração em amargura, ciúme ou ressentimento. Continua reconhecendo teu valor, sem a preocupação dos elogios inautênticos, as referências dos elogios fúteis. Joana está falando pra gente assim: o momento é de cuidado e de vigilância. É preciso reconstruir uma nova identidade no pensar. Abrir mão de velhos pensamentos, destituídos do amor, da esperança e da alegria. E ela nos adverte que tais mudanças são dolorosas e difíceis, mas que a gente precisa buscar, porque é nessa transformação que está o verdadeiro caminho da nossa libertação, e não naqueles elogios, nas coisas que as pessoas falam, nos dizem. É preciso um encontro da gente conosco mesmo. Vamos guardar conosco a necessidade de buscar a nós próprios, assim como nós somos, na certeza de que Jesus nos falou: vem assim como estás, que eu te aliviarei. É confiar em Jesus, não é? Eu vou terminar hoje o nosso estudo fazendo uma oração. Convido a todos vocês que façam. Vamos orar por todos nós, vamos orar pela humanidade toda. Vamos pedir a Jesus a força que a gente precisa. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e dizer assim: Jesus, bondoso e amado Mestre, todos nós aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo Teu amparo, para que sejamos fortes diante das dificuldades,
que sejamos obreiros do amor ante a dor alheia, que sejamos instrumentos da alegria e da paz, aonde quer que estejamos. Permita, Mestre Jesus, que possamos nos fortalecer em nós próprios, sabendo que cada um de nós há de dar aquilo que tem. Ajude-nos a encontrar dentro de nós próprios o que melhor nós temos para distribuir, Senhor, a todos aqueles com os quais convivemos. Permita, Mestre amado, que todos os lares da terra recebam a Tua presença, que não falte em cada um deles a chama da esperança e da fé. Não importa se na mansão, no casebre, aonde estejam as almas reunidas no grupo familiar, que a Tua luz se faça, Senhor, acalmando os corações ante a dor, despertando-os para a luz do entendimento acima das vontades e dos desejos puramente materiais. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, diante das dificuldades, sermos gratos a todo o trabalho da espiritualidade que em Teu nome nos acolhe. Que possamos, Mestre Jesus, no silêncio de nós próprios, voltarmos nosso pensamento a Deus e dizer de nós, com toda a pureza da alma, que estamos aqui, aonde fomos chamados a servir, para fazer e viver segundo a vontade dele. Mestre amado, querido, que todas as lágrimas derramadas por aqueles encarnados que aqui se encontram na Terra e por todos os outros que ainda choram no plano espiritual, que todos, Senhor, recebam a luz do Teu amor. Graças a Deus. Queridos irmãos, que o Mestre amado os abençoe e até semana que vem. Sejamos fortes, corajosos e que a semana seja de muito trabalho nos nossos pensamentos. A saúde virá, porque a alma estará bem com Jesus. Muita paz.